Olá, queridos alunos, com muita satisfação que estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre cunicultura. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aspectos relacionados à anatomia externa dos coelhos. Lembrando que esses aspectos relacionados à anatomia externa, muitas vezes eles são muito importantes, porque dependendo da avaliação da anatomia externa desses animais, também chamados no ramo da zootecnia de exognosia, nós podemos constatar alguns defeitos que não são interessantes de serem utilizados em cunicultura. Além disso, esses defeitos eles podem ser congênitos, ou seja, hereditários, podem ser passados para os seus descendentes, demonstrando, portanto, que não é interessante com que esses animais que apresentam esses tipos de defeitos possam colocá-los e serem inseridos em programas de reprodução e manejo reprodutivo desses animais. Bom, então aqui nós temos um exemplo de um coelho, onde nós podemos observar a presença da cabeça, a questão das orelhas. Nós já vimos que os coelhos são animais que possuem as orelhas menores em relação às lebres. Temos a região do pescoço, do tronco, da cauda e os membros, né? Essa parte da frente são chamados de membros posteriores e a parte traseira de membros anteriores. E aí, o que tende a acontecer? Nós já vimos que uma característica clássica dos coelhos é que eles possuem, né, os seus membros anteriores sempre maiores em relação aos membros anteriores. Fato esse que possibilita em que ambientes mais abertos os coelhos possam realizar o salto. Essa questão de andar, de caminhar, saltando, é uma característica muito importante que se deve ao fato de que as patas traseiras, né, as pernas traseiras, também chamados de membros anteriores, eles são importantes neste aspecto, possibilitando, portanto, com que esses animais eles possam caminhar em salto, saltando grandes distâncias e de uma maneira muito rápida, né, como nós temos observado, por exemplo, quando observamos um coelho em um ambiente aberto ou um coelho do mato, como esse animal tapeti que nós estamos observando na foto. Bom, com relação a essa anatomia externa dos coelhos, existem alguns aspectos que são importantes. Primeiro, a disposição das orelhas. Então, com exceção de algumas raças, como, por exemplo, a raça Belia, que inclusive é um tipo de raça bastante utilizada no mercado pet, como um animal de estimação, a maioria dos coelhos apresentam as orelhas voltadas para cima. Portanto, é uma característica interessante que essas orelhas sejam eretas, exceção, como relatado, de algumas raças, principalmente a raça Belia. Com relação à cabeça, cada raça ela tende a possuir um padrão próprio da cabeça, mas geralmente as fêmeas possuem as cabeças mais estreitas e mais leves do que o macho. Não só com relação à cabeça, né? Geralmente fêmeas de coelhos tendem a apresentar, em termos de tamanho e peso corporal, menor em relação aos machos. Por isso que muitas vezes em programas de reprodução voltado principalmente para aquelas raças de corte,
tem se procurado cada vez mais abater animais machos em função do maior ganho de peso e do maior peso obtido, né? O rendimento, o ganho médio diário de peso tende a ser maior. Embora fêmeas também possam ser abatidas, só que com ganho médio diário de peso menor em relação a animais machos. Com relação aos olhos, essa questão tende a variar muito em função da raça, né, em termos de coloração. Então, ele deve ser com a coloração específica ou com as colorações específicas de cada raça. Lembrando que algumas raças podem apresentar variações em relação à tonalidade dos olhos. Mas um aspecto importante é que esses olhos devem estar sempre brilhantes e com aspecto de vivacidade, ou seja, apresentar-se vivazes, demonstrando que o animal ele não está abatido, que ele realmente é um animal saudável. Então, esse brilho, essa vivacidade presente nos olhos do coelho é um aspecto importante. Com relação à arcada dentária, nós já vimos a importância da arcada dentária no desenvolvimento de roedores. Né? Animais roedores, eles precisam estar ali consumindo material, roendo algo constantemente, para que esses dentes, principalmente aqueles incisivos, eles possam se desgastar. Então, é necessário que constantemente esses indivíduos possam roer algo. Isso também acontece com os coelhos. Embora, em alguns aspectos relacionados a uma má nutrição, um manejo reprodutivo que não seja interessante, ou seja, animais que possuem esse defeito congênito de má formação dos dentes são inseridos em programas de reprodução, nós podemos observar um crescimento compensatório anormal, como um fato esse que está sendo observado em uma carcaça retirado de um coelho. Vocês podem reparar que os dentes incisivos eles tiveram um crescimento anormal, apresentando deformação. Então, isso pode ser proveniente de um problema nutricional, uma falta de um manejo nutricional correto, ou através de um problema genético, ou seja, os pais desses indivíduos são propensos a desenvolver descendentes que podem apresentar esse tipo de problema. Daí a importância da escolha dos reprodutores e matrizes serem baseados em processos muito bem feitos e planejados. A escolha de qual animais vão ser utilizados como reprodutores e matrizes são importantes, uma vez que as características dos pais e das mães, ou seja, dos reprodutores e das matrizes, serão passados para seus descendentes. E lembrando que o crescimento dos dentes anormal, né, principalmente daqueles dentes incisivos, pode ser uma característica alinhada a um defeito congênito, um defeito genético. Então, como eu falei com vocês em relação às orelhas, existem algumas raças que possuem ela caída. Um exemplo, nós temos aí a raça Belia, que é um coelho de um porte bem mais baixo, muito utilizado no mercado pet, onde ele possui como característica esse aspecto de orelhas caídas. Agora, com relação à maioria das outras raças, é interessante trabalharmos com animais que possuem as orelhas eretas, uma vez que é uma característica bastante comum em cunicultura, e principalmente na maioria das raças. Alguns aspectos também podem ser observados em relação à má formação. É comum, em algumas raças, nós observarmos a presença da papada, né? Só que esta papada, quando ela está de uma maneira normal, ela é simples e de uma maneira regular. Alguns defeitos que nós podemos comparar com relação a algumas papadas podem ser a papada avental, que é uma papada
bipartida, dividida em dois, né? Só que uma papada maior que tende a cobrir a região do pescoço desse animal completamente, chegando ali próximo das patas. Temos a papada do lado, onde ao lado do animal essa papada está presente, muitas vezes traz uma sensação ruim, como se aquele animal estivesse apresentando algum problema relacionado a algum abscesso ou algum tumor. E a papada dupla, que ela também é dividida assim como a papada ventral, mas ela tem um comprimento menor em relação à papada ventral. Então, todos esses tipos de papadas, a do tipo avental, a papada do lado e a papada dupla, são características indesejáveis dentro da escolha de reprodutores e matrizes, né, que vão ser aqueles animais utilizados em sistemas de reprodução. Dessa forma, devem ser evitados a utilização de animais com essas características dentro de um manejo reprodutivo. Nós devemos procurar sempre aqueles que apresentam papadas simples e que estejam dispostas regularmente. Um outro aspecto importante diz respeito à cauda. Com relação à cauda, é interessante que a maioria daqueles animais apresentem, alguns podem apresentar a cauda caída, o que não é uma característica interessante. Geralmente, a cauda dos coelhos, elas são obtidas levantadas para cima. Outros animais podem apresentar defeitos congênitos da cauda torta e outras uma cauda oblíqua, ou seja, voltado para o lado. Isso também não são características importantes dentro da cunicultura, devendo, portanto, esses animais serem evitados, uma vez que esses defeitos são passados para os seus descendentes. Isso faz com que ocorra uma perda, uma depreciação em termos de valor na comercialização daqueles animais. Outros defeitos que são considerados mais graves diz respeito à conformação da garupa do indivíduo. Como vocês podem reparar, aquele animal que apresenta a garupa num formato ideal, o que a gente chama de excelente, são aqueles animais que possuem o formato da garupa bem delineado e delimitado, como é observado neste animal desta figura. Já alguns animais podem apresentar a garupa má formada. Além de ser problema relacionados ao caminhar do animal, o animal ele tende a ter uma maior dificuldade, e isso também pode atrapalhar quando a gente realiza o processo de monta, ou seja, colocando reprodutores em cima de algumas fêmeas. Desta forma, é uma característica que também não deve ser utilizada animais com defeitos de garupa em manejos reprodutivos. Lembrando que essa é uma característica que tende a passar muito para os descendentes, ou seja, é um defeito congênito e genético muito pronunciado. Além disso, a região dorsal, ela também deve ser avaliada. Como nós estamos observando, o dorso dos coelhos, eles devem apresentar este formato, como avaliado aqui nesta figura, como formato ideal. Alguns animais podem apresentar a região dorsal selada, como nós estamos observando aqui, ou muito convexa, né? Como se tivesse ali com um animal corcundo, né? Com essa região dorsal muito pronunciada. Então, esses tipos de situações, tanto selado quanto muito convexo, também esses tipos de animais devem ser descartados, uma vez que não são animais interessantes de serem utilizados em programas de reprodução. Um outro aspecto muito importante diz respeito aos membros, né? Como eu falei com vocês, os membros ali da frente, eles são chamados de membros anteriores e os membros ali traseiros chamados de membros posteriores. Lembrando, mais uma vez, que os membros posteriores,
eles tendem a ser maiores e mais desenvolvidos, né, em coelhos do que o observado com os membros anteriores. Então, dentro da avaliação da anatomia desses animais, é interessante salientar que o quê? Que esses membros, eles devem estar neste formato aqui, bem alinhados uns com os outros. E é muito comum a gente observar membros defeituosos, ou arqueados, né, abertos, como nós estamos observando nesse animal, ou então aquele animal com aspecto chamado aí cambota, ou seja, com os membros voltados para dentro. Então, são características aí indesejáveis quando a gente trabalha com cunicultura. E com relação aos membros posteriores, a mesma questão. Esses membros eles devem ser equilibrados, um em relação ao outro. E pode acontecer da gente observar membros com desvios laterais, tanto mais voltado para fora quanto voltado para dentro, que também não é uma característica interessante de ser utilizada em cunicultura. Bom, então, saindo um pouco dessa avaliação externa, nós vamos falar agora sobre sistemas de criação utilizados na cunicultura. Então, dentro da cunicultura, nós podemos trabalhar basicamente com 3 tipos de sistema. Aquele sistema mais extensivo, ou onde os animais eles estão realmente em liberdade. Um sistema mais semi-intensivo, ou também pode ser chamado de semi-extensivo, onde os animais ele têm acesso a áreas abertas, mas estão em um ambiente mais reduzido em termos de tamanho, e um sistema intensivo onde você trabalha com o animal em um ambiente mais confinado, onde o animal ele está mais restrito a espaço. Então, nós vamos ver agora características de cada um deles. Então, o que caracteriza o sistema extensivo ou em liberdade? Esse sistema extensivo, ou também chamado de sistema em liberdade, é aquele sistema onde os animais são criados em sistema de liberdade plena, em áreas de campos ou em áreas mais extensas, que podem apresentar cercas com a finalidade de se evitar fugas. Então, geralmente, a gente opta pela presença de cercas e essas devem ser teladas, né? Uma vez que esses animais são animais de porte menor e eles podem passar entre aquelas cercas. Então, geralmente, eu posso estar trabalhando com tela de arame mais grosso, 1 metro de altura e com, no mínimo, meio metro, sendo esse arame enterrado no chão para, portanto, evitar as fugas dos coelhos, uma vez que os coelhos têm como hábito cavar buracos no chão, cavar galerias que podem possibilitar a fuga daquele animal daquele espaço. Então, nesse tipo de sistema, o extensivo, o cunicultor ele não possui a opção de criar esse animal de uma forma mais tecnificada, né, de uma maneira mais industrializada, uma vez que o coelho ele pode apresentar algumas dificuldades, como não conhecer a quantidade exata dos animais, ele muitas vezes não tem um controle amplo sobre estratégias reprodutivas, sobre como que está ocorrendo a reprodução desses animais, uma vez que eles estão sendo criados em um ambiente mais amplo e mais solto. Como eu falei com vocês, um dos problemas, a falta de controle no acasalamento, não sendo possível muitas vezes identificar graus de parentesco entre esses animais, o que não é uma característica desejada, né? Uma vez que problemas de consanguinidade são problemas aí que podem gerar descendentes com problemas congênitos, oriundos desta consanguinidade. Então, nós sempre devemos evitar acasalamentos entre parentes, né, que apresentam um grau de parentesco. Maior disseminação de doenças, uma vez que fica mais difícil da gente poder estar controlando. Muitas vezes um animal ele pode estar passando doenças para vários animais presentes ali naquele ambiente. E maior demanda de custos financeiros e de pessoal, uma vez que, como se trata de áreas maiores, vai ser necessário, primeiro, maior
gasto com construção de cerca, maior gasto com construção de coxo, maior demanda de pessoas para estar ali monitorando aqueles animais, uma vez que a área ela tende a ser mais extensa, entre outras desvantagens, como nós observamos aí. Então, são sistemas que são caracterizados por serem menos tecnificados, e onde a questão de nós podermos avaliar aqueles índices zootécnicos que são muito importantes dentro da zootecnia, eles são menos avaliados, podem ser menos avaliados nesses tipos de sistema. Então, nós temos exemplos aí de um sistema extensivo, onde os animais eles são criados mais soltos, em um ambiente mais aberto, onde, como vocês podem constatar, muitas vezes a gente não tem um controle com relação à procriação desses animais, a sistemas de acasalamento e por aí vai. Bom, um outro tipo de sistema muito utilizado em conicultura é o que a gente chama de sistema semi-intensivo. É aquele sistema que apresenta animais criados em pequenos cercados com abrigos contra intempéries naturais, ou seja, o animal ele tem ali um local onde ele pode se esconder das horas mais quentes do dia, com maior insolação, do sol, da chuva, do vento, e que disponibiliza alimento e água, causando dessa forma dependência, portanto, do ser humano. Nesse sistema, há a presença de coelheiras móveis, que podem ser colocadas diretamente no solo, né, que são aspectos aí importantes para que o animal tenha acesso direto ao alimento, né, que é o que a gente chama de coxos e também de bebedouros. Porém, ele é um sistema que você não tem um controle tão efetivo como que ocorre, por exemplo, em outros sistemas, né, como aqueles sistemas mais intensificados. Então, no sistema semi-intensivo, ele apresenta praticamente as mesmas desvantagens do sistema extensivo. Você tem um maior gasto na alimentação e mão de obra, você vai precisar ter um maior número de funcionários ali para cuidar daquela área maior onde aqueles animais estão inseridos. E muitas vezes ele é um tipo de sistema que não é recomendado para coelhas em gestação ou lactação, uma vez que tem acesso a vários animais, né? Muitas vezes pode ocorrer ali algum tipo de briga, levando essas coelhas a poder estar abortando esses animais, ou muitas vezes pode fazer também com que alguns animais possam matar aqueles indivíduos, né, aqueles láparos que nasceram e que estão na fase lactante. Então, é um tipo de sistema que ele apresenta uma série de desvantagens, portanto, ele deve ser evitado, assim como o sistema extensivo. Então, nós temos aí alguns exemplos de condições onde os animais são criados de maneira mais extensiva, né, mais no sistema semi-intensivo, como observado nesta figura. Vocês reparem que eles têm um acesso tanto à área externa quanto uma área de abrigo, né, de refúgio para as horas mais quentes, para períodos de chuva e de maior vento. Agora, como é possível constatar, você não tem um controle muito grande também com relação a esses animais, né? Fica difícil da gente obter índices zootécnicos. Então, ele não é também um tipo de sistema que pode ser considerado muito tecnificado. Ele tende a ter alguns conceitos mais tecnificados em relação ao sistema extensivo, uma vez que é condição interessante a gente propiciar áreas de refúgio para esses animais, mas ele fica muito aquém daquele sistema tido como mais intensificado, onde é possível a gente ter um maior controle, um controle mais rigoroso em relação a esses animais. E, finalizando, nós temos o sistema intensivo, que é aquele sistema mais recomendado para uma conicultura mais racional, permitindo, portanto, eu poder criar esses animais de forma mais intensiva, possibilitando, portanto, que seja um tipo de sistema mais industrializado e comercial, obtendo bons rendimentos por animal e, consequentemente, maior lucro. Então, geralmente, é comum trabalhar com empregos de gaiolas
individuais, né, que abrigam somente um animal, ou coletiva, podendo abrigar mais de um animal. Então, as grandes vantagens desses sistemas em relação aos outros é o quê? Maior controle dos animais, isso é um aspecto muito importante, eu consigo estar avaliando índice zootécnico, né, o número de cios observados durante o mês, o número de láparos ao nascimento, o ganho de peso médio diário, isso tudo são características importantes avaliadas, por exemplo, em índices zootécnicos em cunicultura. É necessário, né, que eu consiga fazer um controle no acasalamento, com isso eu trabalho com aquela monta mais planejada, ou seja, eu coloco o reprodutor para cobrir fêmeas que eu queiro realmente que estejam inseridas ali dentro daquele programa reprodutivo do meu plantel, né, que é o que eu chamo de monta controlada. Eu tenho uma diminuição de mortalidade muito grande, uma vez que você não perde animal por problemas relacionados a brigas, que é muito comum em sistemas mais extensivos. Eu consigo programar o nascimento desses animais de acordo com o período de maior oferta de alimento, de acordo com o período onde o valor comercial é mais interessante desses animais. Nós temos uma época aqui do ano em que tem aumentado muito, por exemplo, a questão de dar coelhos de presente, que é o período da Páscoa, né? Então, eu posso estar planejando, por exemplo, se eu trabalho com animais pet, de poder estar me preparando para que esses animais estejam entrando em reprodução próxima à Páscoa, né? Eles possam parir essas fêmeas próximas à Páscoa para que eu possa ter ali animais para poder comercializar. Então, dessa forma, eu permito um programa melhor no nascimento. Além de poder programar para as outras características, né? Produção de pele, produção de carne, por aí vai. Então, esse aspecto da comercialização é muito importante e ele é muito mais organizado quando eu trabalho com sistemas mais intensificados. Eu consigo selecionar melhores matrizes, ou seja, fêmeas, e reprodutores machos que vão ser utilizados nos meus programas reprodutivos. Consigo ter uma maior sanidade animal, uma vez que muitas vezes aqueles animais tendem a estar mais afastados um do outro, apesar de que nós sabemos que sistemas mais confinados pode gerar uma situação de estresse nesses animais, por isso que eu tenho que estar trabalhando com gaiolas mais espaçadas, mais amplas, para evitar com que esse animal ele tenha um maior estresse, e também eu consigo obter uma maior higiene nas instalações, que é um processo muito importante dentro do manejo sanitário. Né? Na medida que eu conseguir higienizar melhor as minhas instalações, eu evito maior problema relacionado, por exemplo, a doenças. Então, aqui nós temos um sistema bastante intensificado, onde é possível observar gaiolas, né, compartilhadas, ou seja, onde a gente observa mais de um animal habitando ali aquele espaço. Está escrito errado aí sistema extensivo, na verdade é sistema intensivo. E eu posso ter também esse tipo de modelo, né, que são aquelas gaiolas suspensas, onde nós estamos observando aí uma instalação mais rústica em relação à instalação anterior, mas que ela funciona bem tanto quanto a outra, desde que ela seja manejado da maneira adequada. E posso ter, por exemplo, esse tipo de instalação. Né? Aconteceu um erro aí de digitação, é um sistema intensivo. Em uma área menor, eu tenho um número maior de animais. Né? Esse é um tipo de sistema intensivo menos utilizado, mas que pode ser considerado um tipo de sistema intensivo, intensificado também. É lógico que nesse tipo de sistema que nós estamos observando aí, eu tenho um controle muito menos efetivo desses animais,
do que naqueles sistemas onde eu trabalho com gaiolas, né? Então, o mais utilizado que nós temos reparado tem sido aqueles sistemas em gaiolas. Bom, então a aula de hoje, ela diz respeito a isso. Então, no próximo momento, nós vamos nos encontrar falando um pouco sobre fatores ambientais importantes na cunicultura e também um pouco de instalações, né, utilizadas na cunicultura. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.